pessoal! Eu tô aqui hoje para falar com vocês sobre um assunto muito importante e muito difícil, complexo também, que eu vou falar sobre depressão, síndrome do pânico e vou falar um pouco de homeopatia também. Bom, esse vídeo, basicamente, esse título inteiro foi uma seguidora que pediu pra eu gravar, e como algumas pessoas tinham pedido coisas parecidas, eu achei que a forma que ela colocou, eu acho que eu vou conseguir resumir tudo pra vocês. E claro, associando a gravidez, a ser tentante, e também não, né? Então eu vou falar pra vocês assim, tudo que eu vou falar agora é de conhecimento de causa, eu não fiz pesquisa nenhuma, que eu achei até melhor, né, eu não fazer nenhum tipo de pesquisa, porque eu vou realmente falar pra vocês sobre o que eu já passei, como que funcionou comigo e o que eu conheço sobre isso. Bom, eu tenho síndrome do pânico e tenho uma tendência muito forte à depressão. Eu acabei de me curar de uma depressão, mas eu vou contar pra vocês mais ou menos tudo isso do começo e vou contar pra vocês o que a homeopatia fez na minha vida. Primeiramente, eu queria dizer pra vocês que esse tipo de problema, pânico e depressão, eles são genéticos. Não necessariamente, por exemplo, a sua mãe tem depressão. Pode ser que a sua mãe tenha síndrome do pânico e você tenha depressão. Você pode ter um pai alcoólatra e você ter depressão. São problemas emocionais, né? Então isso é bem genético, pode aflorar mais numa pessoa do que em outra e assim vai. A minha mãe sempre teve síndrome do pânico. E eu vi a minha mãe se tratar assim por muitos anos com alopatia. Alopatia são os medicamentos que a maioria das pessoas são acostumadas a tomar, né? São medicamentos normais, que nem os medicamentos, por exemplo, que eu tô tomando no meu tratamento de gravidez, eles são alopáticos, né? São os medicamentos comuns. No caso da pessoa com síndrome do pânico, ela toma aqueles remédios de tarja preta e tal. E como que eu via que ela ficava com isso? Assim, eu não via, e ela mesma me contou melhor depois, ela não via solução pro problema dela. Porque primeiro eu vou explicar pra vocês eu vou tentar explicar pra vocês o que é síndrome do pânico. Muita gente tem dificuldade de entender o que é síndrome do pânico. Quando a gente fala de pânico, a gente fala de medo, a pessoa fala assim, medo do quê? Gente, primeira coisa, para de perguntar isso, sabe? É que nem depressão, você tá com depressão por quê? Gente, não tem porquê. A pessoa, ela pode ter... Gente, tem tanto famoso, rico, milionário, todo mundo adora, é linda, é perfeita, tem barriga trincada e tem depressão. Não tem uma explicação, é uma doença, entendeu? É claro que alguns fatores externos contribuem com que você piore, ou às vezes até o uso de drogas, que é o que acontece muitas vezes também com artistas. Mas enfim. A síndrome do pânico, ela pode assim se manifestar de várias formas, né? Ela basicamente é o pânico, é o medo mesmo. Então eu vou explicar pra vocês o que eu conheço sobre o que minha mãe tinha e o que eu tenho. A minha mãe, ela tinha muito medo de morrer. Quando ela tava em crise, e era uma coisa assim, gente, era meio do nada, sabe? Ela começava a ficar mal e ela tinha um medo de morrer muito forte, assim, ela achava que ela ia morrer. Ou às vezes, assim, ela sentia uma dor de cabeça, ela achava que ela tava tendo um derrame, sabe? Então, tipo assim, é uma coisa fora do normal. Tem gente que cria síndrome do pânico, de repente, por algum, vamos supor, a pessoa tem uma predisposição de ter uma doença emocional, depressão, síndrome do pânico, que seja, aí de repente ela sofre um acidente de carro, então ela simplesmente fica com pânico de entrar em carro, ela nunca mais entra no carro. E assim, eu quero ressaltar que pânico não é igual fobia, tá, gente? O pânico, ele tem mais ou menos uma explicação. A fobia, a pessoa tem uma fobia só aquela certa coisa, tá? E eu vou falar de mim, que é mais fácil, porque daí, assim, eu posso explicar com mais detalhes. O meu pânico começou mais ou menos assim. A primeira vez que minha mãe percebeu, foi a minha mãe que percebeu que eu tive uma crise, porque como ela tinha, ela já sacou na hora. Eu tava com o Leandro em casa e a gente namorava. Acho que meus pais estavam lá também. Eu sei que eu comecei a discutir com o Leandro, a gente começou a discutir por nada, mas isso é até um pouco normal, assim, em casal adolescente. Mas de repente eu comecei a me exaltar tanto, sem motivo, e eu comecei a bater nele, gente. É assim, agora é engraçado de contar, mas foi trágico, sabe? Eu comecei a bater nele, sabe? E ele começou a ficar apavorado e tentar segurar a minha mão, sabe? Ele não sabia o que estava acontecendo, parecia que eu tava possuída, sabe? E de repente eu peguei e saí correndo de casa. Eu corri uns 10 quarteirões, gente, acho que sem olhar pra atravessar a rua. Por Deus que eu tô viva. Do nada, eu tive vontade de fugir, eu não sei o que aconteceu, sabe? Era um desespero, assim, se eu for explicar. Enfim, diante disso,
a minha mãe já estava num nível, né, ela já era mais velha, e ela já tinha feito todo tipo de tratamento com psiquiatra, todo quanto é tipo de tratamento, e ela já estava fazendo homeopatia, acho que fazia uns 2 anos, mais ou menos. Porque eu tenho uma tia, eu tenho 2 tias médicas, mas essa tia, que é a irmã da minha mãe, ela é homeopata, e ela que sugeriu a minha mãe fazer homeopatia, mas ela não poderia tratar a minha mãe, porque assim como psicólogo, a gente não pode tratar alguém que a gente conhece o histórico. Então ela falou, ó, procura um homeopata aí na sua cidade, tem o doutor fulano de tal, que ele é ótimo tal, vai lá. Aí ela tava indo fazer tratamento com ele. Então na hora, gente, eu falo assim, que o que me ajudou muito foi isso, porque eu fui direto pro tratamento certo, sabe? Eu poderia ter sofrido muito mais na minha vida. Então a minha mãe levou eu para o maravilhoso médico homeopata. E eu comecei a fazer o tratamento. É claro que assim, demora muito pra gente conseguir se equilibrar e controlar assim, esse problema. Eu acredito que síndrome do pânico não tenha cura, né? Os médicos falam que não tem cura mesmo. Ele tem um controle. E depois eu vou explicar pra vocês o que a homeopatia faz pela gente nesse sentido. Mas isso é outra parte do vídeo. Eu vou contar pra vocês que mesmo assim eu continuei tendo crise. Das vezes que eu tive crise de pânico foi quando eu tive problema no banco que eu trabalhava, que eu estava sob muita pressão, né? Eu estava com muita cobrança de meta, enfim, eu não vou entrar no mérito da questão, mas aconteceu que assim, eu trabalhava em outra cidade que chama Campo Mourão, uma cidade aqui perto de Maringá, e eu morava numa kitnet lá durante a semana. Isso depois de casada ainda, gente. Aí, o que acontece? Eu ia pra Campo Mourão segunda-feira de manhã, direto pra agência, trabalhava, depois eu ia pra kitnet, ficava lá durante a semana, e na sexta-feira eu ia trabalhar já com as malas no carro, pra depois vir embora. Bem, aí teve um domingo, que no caso na segunda-feira eu ia trabalhar no dia seguinte, que eu não dormia a noite inteira. Eu passei muito mal, gente, eu suava frio, era uma coisa muito estranha, sabe? Eu tive um sonho, mas eu não dormi, foi tipo uma alucinação com cadáveres na estrada, sabe? Bem louca mesmo. Eu sei que minha mãe acordou comigo assim, do lado da cama dela, encostada na parede, sentada assim, segurando as pernas assim, ó. Aí ela batia na minha cara assim, aí que eu acordei, com o olho aberto. Então isso foi um episódio de pânico que eu tive também. Bom, depois disso, eu fiquei um tempo em casa meio escondida, vamos dizer assim. Eu não queria ver ninguém, nada, eu tinha medo, sabe? Simplesmente medo. E o pânico pode ser várias coisas, gente, assim, sabe? Eu já tive crise de pânico, por exemplo, eu já tive até um tempo atrás agora, tipo assim, medo do dia seguinte. Eu tinha medo do dia seguinte e olha só, gente, eu tinha que limpar a casa. Eu tinha que fazer umas coisas bem assim simples que eu daria conta de fazer, mas aquilo começou a se tornar uma coisa tão assim na minha cabeça naquele dia, sabe? Eu comecei a pensar assim, ai meu Deus, e daí eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que fazer tal coisa. Aí começa assim, suar minha mão. É assim que o pânico é pra mim, tá, gente? E uma coisa horrível, sabe? Uma sensação horrível e eu começo a tremer e, sabe? Outro dia eu tive também uma crise de pânico que foi meio assim... Eu não tive um medo específico de alguma coisa, assim, mas eu comecei a tremer igual quando a gente toma Berotex, sabe? Comecei a tremer, parece que eu tive a impressão que minha pressão foi lá em cima e eu comecei a passar super mal, sabe? Isso é pânico. Tem várias coisas que podem acontecer. Outra coisa que eu também já tive foi depressão. Eu tive uma depressão muito forte depois que eu tive a perda do bebê. Eu realmente, gente, não tinha vontade de acordar, sabe? Eu não tinha... É uma coisa assim... Tudo bem, é uma coisa muito ruim perder um bebê, sabe? É uma coisa muito difícil também você perder sua mãe e tal, isso é muito difícil pra mim. Só que assim, nada justifica a gente não querer viver, sabe? Por outro lado, eu tinha coisas ótimas na minha vida. Mas mesmo assim, gente, eu não tinha vontade de viver, entende? E isso é doença, isso é depressão. Pra vocês terem uma ideia, que resumiu assim no momento, assim... Foi quando eu fui fazer a curetagem desse último bebê, eu entrei no centro cirúrgico e orei pra Deus, olha só, pedi pra Deus pra que eu morresse na cirurgia. Porque eu não queria mais viver, sabe? Porque eu já vinha de eu já tava começando uma depressão, eu já tava com vamos dizer, uma taxa de depressão assim no meu corpo por causa da morte da minha mãe, eu não tinha me recuperado ainda. E daí veio isso pra piorar a situação. Pra piorar essa doença, porque às vezes uma pessoa que não tem depressão, gente, ela sim, ela tem um luto, ela fica ruim, mas ela não chega a esse extremo, entende? E daí, gente, assim, sabe, aconteciam as coisas boas na minha vida, tudo, e eu não conseguia reagir, sabe? Não conseguia mesmo, não tinha vontade de acordar, sabe?
Pra mim um dia ensolarado não significava nada, sabe? E você vai perdendo um pouco as suas características. Eu sempre fui uma pessoa muito grata, sabe? Eu sou do tipo de pessoa que, se eu parar aqui, pensar e olhar pra minha casa, eu começo a chorar. E assim, a minha casa não é um palácio, sabe? Eu tenho um apartamento de 44 metros. Mas pra mim isso aqui é maravilhoso, assim. É muito mais do que eu mereço, é muito mais do que eu pensei em ter na minha vida, sabe? Pelo fato de estar frio e eu ter uma coberta, sabe? Eu sempre fui muito grata. E a depressão fez com que eu não sentisse mais isso, sabe? Então, o que eu fiz pra tratar essa depressão? Eu já gravei vídeo pra vocês dizendo o que eu tava fazendo pra me preparar pra tentar engravidar. E uma das coisas era isso. Além de seguir o meu tratamento homeopático, eu tive acompanhamento com psicólogo, e eu acho que isso é muito importante mesmo, que a gente consegue trabalhar certas coisas. Eu faz mais ou menos uns 3 meses que eu saí da depressão. Eu senti que realmente eu não estava mais com depressão. Porque as coisas não me abalavam mais tanto, tipo, aconteceu qualquer coisinha errada, gente. Ou tipo assim, o Leandro falava alguma coisa pra mim, meu Deus, eu ficava, sabe? Mal, sabe? E algumas atitudes que eu tive na minha vida também, eu me distanciei de algumas pessoas, fiz algumas coisas que me ajudaram. Mas isso cada um vai avaliar a sua própria vida, né? A gente tem que parar de ser letal com a gente mesmo. Enfim. Como que funciona a homeopatia? E por que eu vou falar da homeopatia pra vocês? Gente, muita mulher tem esses problemas e pode ser que a vida inteira e também na gravidez, tem mulheres que tem só na gravidez. Aí que tá o problema. Você vai tomar antidepressivo na gravidez, tem médicos que dá e tem alguns remédios que dão. Só que assim, as mulheres têm muito medo disso, sabe? Às vezes elas deixam de tomar o remédio por medo de prejudicar o bebê. E ela fica naquela situação, ela fica mal. Muita mulher tem mais isso na gravidez, ou só tem isso na gravidez, por causa dos hormônios. Porque a depressão também, a síndrome do pânico, ela também é um problema químico que acontece no nosso cérebro. Que daí eu não sei explicar exatamente pra vocês como que funciona, mas é uma coisa mais ou menos assim. Então o que acontece? Ela acaba ficando deprimida, né? Ou tem síndrome do pânico, ou qualquer outra coisa. E a homeopatia é uma ótima solução, gente, porque a homeopatia ela não faz mal, você pode tomar tranquilamente. Então aqui eu vou explicar pra vocês como funciona a homeopatia mais ou menos, tá? Eu não sou médica, então vou explicar como funciona mais ou menos. Os medicamentos alopáticos, né, os outros medicamentos, eles tratam o efeito. Por exemplo, estou com uma dor de cabeça, eu vou tomar um Dorflex ou um Anador, certo? O que eu tô fazendo? Eu estou curando, né, tratando o efeito, que é a dor de cabeça. Agora, por que eu tô com dor de cabeça? Eu não tô tratando isso, certo? Eu, por exemplo, estou com algum problema no fígado e estou vomitando, então eu vou tomar um Dramin para parar de vomitar. Tá, mas você tomou alguma coisa para tratar o seu fígado? Por que seu fígado está sobrecarregado? Entendeu? A homeopatia, ela funciona assim, ela trata o mal pela raiz, tá? Então assim, por exemplo, eu tenho enxaqueca todo dia. Por que tem enxaqueca todo dia? Eu, no caso, eu tenho enxaqueca direto, faz tempo que eu não tenho mais tanto. Mas eu tinha muita enxaqueca porque eu tenho aquela mania, eu tenho tipo um tipo de um bruxismo, que é manter a mandíbula apertada assim enquanto dorme. Eu durmo assim, ó, sabe, assim, travando. Aí no outro dia eu não me aguento, de dor na cabeça e tal. Por quê? E por que eu durmo trancando a minha boca? Entendeu? É uma coisa nervosa que eu tenho, é alguma coisa emocional. Então a homeopatia ela é o equilíbrio entre o emocional e o físico, porque, gente, eu acho absurdamente errado desconectar essas duas coisas, igual muitos médicos e muitos medicamentos fazem. A homeopatia ela une essas duas coisas, então ela vai te equilibrar, entende? E assim, gente, de verdade, a única coisa que me ajudou na minha vida foi a homeopatia, sabe? Eu era assim, nesses momentos que eu tive depressão, agora que vocês já me conheciam, por exemplo, eu ligava pro meu médico e falava assim, doutor, eu tô muito depressiva, eu tô assim que eu não paro de chorar. Ele me dava um remédio, eu ia. Aí às vezes eu ia lá pra cima. Doutor, eu tô numa euforia, sabe? Numa coisa, tipo assim, sabe? Não é normal também, você tem que estar no equilíbrio, entendeu? Aí eu falava assim, doutor, eu tô eufórica, eu tô meio doida. Surtada, que eu falava. Ele trocava o remédio, até ir nivelando, sabe? Aí às vezes acontecem algumas coisas na vida que tira esse equilíbrio nosso, né? Então às vezes assim, por exemplo, eu tava lá equilibrada, aí aconteceu o aborto, aquilo me deixou, sabe? Aí ele vai ajustando a medicação. Homeopatia é pro resto da vida. Isso aqui é um remédio homeopático, tá? Isso aqui é a minha... Tem médicos que trabalham de várias formas, o meu é assim. Isso aqui é a minha sequência que a gente fala. Eu vou lá, por exemplo, eu tô indo uma vez por ano agora, né? No começo você vai mais.
Aí ele me passa uma sequência de 4, 5, 6 remédios que eu vou tomando. No meu caso, o meu é o Laquesis, é veneno de cobra, gente. É uma formulação que ele vê que é o certo pra mim. Isso aqui tem gente que fala assim, ah, você tá tomando homeopatia pra quê? Não, gente, não é pra gripe, pra nada, é pra mim, entendeu? Pra todos os problemas que eu tenho. Ah, eu tenho muito problema de gastrite, eu tenho síndrome do pânico e tenho, sei lá o que, intestino preso, sei lá. Ele vai tratar tudo, entendeu? É meu. O Leandro não pode tomar o meu remédio. Não tem nada a ver pra ele, sabe? Aí, claro que existem umas outras formas, assim, quando eu fico muito ruim, ele me dá dose única, que é um remédio, que é um vidro desse inteiro, que eu tomo de uma vez num dia. Aí eu continuo tomando nesses dias. No meu caso, agora, eu tô tomando esse aqui, um pela manhã e outro à noite, que é o que é normal, assim. Às vezes acontece assim, por exemplo, eu tô gripada. Aí ele me passa um outro nome de medicamento, que é esse aqui. Esse aqui também é Laquesis, mas é diferente. Esse aqui é 400 ml e esse aqui é 12CH. Esse aqui eu tomo quando eu tô gripada. Porque daí, pra mim, ele trata isso dessa melhor forma. Aí, às vezes, eu tô tomando esse remédio mesmo todos os dias, aí me dá uma infecção de garganta, por exemplo. Aí eu ligo pra ele e falo, não, toma então seu remédio mesmo 3 vezes por dia. E assim vai, gente. É, assim, super simples. Tem muita gente que deixa de fazer homeopatia porque acha que é uma coisa cara. Eu vou falar pra vocês que eu não acho que é caro, não digo só pelo resultado. Mas olha só, faz as contas comigo. Eu vou falar o meu caso, tá? O meu médico, a primeira consulta, ele cobra R$ 400, tá? De mim, eu acho que ele cobra 250, se não me engano. Faz um tempo que eu já não vou lá, porque eu já sou paciente, então a gente paga menos. Mas que seja, vamos contar que fosse R$ 400 por mês. Cada remédio desse custa R$ 22, ele dura mais de um mês. Gente, que remédio que vocês compram na farmácia que custa R$ 22? Nada, né? Nem um draminha, eu acho. Nada, sabe? E você não fica tomando outros remédios durante o ano, assim, mais ou menos. Aí eu vou lá uma vez por ano, você já tem esses R$ 400 por ano. Quando eu tô em crise, eu ligo pra ele, se não acabou minha medicação ainda, entendeu? Agora, um médico normal, você vai pelo plano de saúde, às vezes, porque ele também é só particular. Aí vamos supor que você vai mesmo que você não for pro plano de saúde, qualquer médico hoje cobra R$ 200, R$ 300 a consulta. E retorno, minha filha, é só 15 dias depois pra levar exame. O resto, você tem que pagar a consulta pra ir perguntar de novo. Se tem problema, você tem que pagar a consulta pra ir de novo. Tem o homeopata que o Leandro tá indo, ele aceita Unimed. Então, assim, tem o homeopata que aceita Unimed. Gente, é de graça. Gente, olha, eu não tô fazendo propaganda. Eu tô fazendo propaganda, porque, assim, pra mim é maravilhoso, sabe? E eu achei bem interessante eu gravar esse vídeo pra vocês e incentivar que vocês procurem essas formas alternativas de tratamento, sabe? É uma forma bem mais natural, você não fica intoxicando o seu corpo. Outra coisa que a homeopatia fez por mim também, eu sou uma pessoa totalmente desintoxicada. Hoje eu tô um pouco intoxicada por causa dos medicamentos que eu tomo do tratamento pra engravidar. Mas eu era uma pessoa que eu podia ter a dor mais absurda do mundo que um Dorflex resolvia. Por quê? Porque o meu corpo era bem limpo, sabe? Então qualquer coisa que entre em contato com ele faz um efeito ótimo. Ao contrário de algumas pessoas que tomam muita medicação, né? Porque tem vários problemas e acaba, né, tendo aquele costume, tá sempre tomando antialérgico, não sei o que lá. Então esses remédios param de fazer efeito nessa pessoa. Então, eu não largo a homeopatia por nada, eu trouxe o Leandro pra homeopatia também. E é isso, gente. Eu espero que tenha sido útil o vídeo pra vocês, tanto falando da homeopatia, quanto de síndrome do pânico e depressão, né? Abrindo aqui com vocês o que já aconteceu comigo. Gente, síndrome do pânico e depressão é uma coisa muito comum, sabe? Tem muita gente que tem e até não sabe, né? Então, assim, tenta não discriminar e tenta entender, gente. Vocês me conhecem, vocês gostam de mim, vocês sabem. Eu não sou de ficar aqui, sabe, exagerando as coisas. É uma coisa séria mesmo, ela precisa de atenção e tratamento, sabe? A pessoa, lógico, ela tem que ter a vontade própria de buscar. Então, assim, se você vê que uma pessoa tá assim, ajuda ela, sabe? Ajuda, incentiva ela a se tratar, a procurar um médico, homeopata de preferência, um psicólogo e fazer coisas com que, sabe, de repente, se afastar de coisas que te traz algum tipo de dor também é muito importante. É isso então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir o vídeo se você gostou e de se inscrever no meu canal se não é inscrito ainda, tá? Beijão!